aplauso por um lado, celebração por outro, com expectativa daquilo que ainda há por vir. Mas hoje acordei com uma ideia diferente. O futebol está muito longe de ser a arte do respeito, isso é fato. O futebol, na maioria dos casos, só respeita quem por força, qualidade e desempenho se faz respeitar. É triste, claro que é. Sempre fico aqui imaginando que o respeito ele devesse fazer parte do nosso cotidiano em qualquer circunstância e com relação a qualquer pessoa, a qualquer animal. Por quê? Porque é respeito. Se não fosse assim, não seria essa a palavra a ser utilizada. Ele deveria ser aplicado sempre. Mas depois de todos esses anos e de muito tempo nessa estrada, eu sei que infelizmente não é assim que a coisa acontece. Se o respeito não é natural, como então alcançá-lo? Quer seja na vida ou no futebol. Como é que a gente se faz respeitar? Não há fórmula definitiva, da mesma maneira que eu penso, também não tem fórmula definitiva para o sucesso ou para a conquista. Mas a minha em particular é, olha, lealdade, olho no olho, mas com cobrança, com entrega e, acima de tudo, com atitude. Porque você precisa, gostem ou não, se fazer respeitado quando isso não acontece de maneira natural. Acho muito importante que a gente não se esquive daquela ideia de que temos que tomar posição, de que as nossas posições em algum momento elas serão um pouco mais delicadas, serão um pouco mais doloridas, mas é fato, desde que você as tome com equilíbrio e com justiça, doa a quem doer. O que você não pode é não ser respeitado, o que você não pode é entender que, olha, por a pessoa pensar de uma maneira diferente, ela não merece respeito, muito pelo contrário. Acho interessantíssima a ideia de que o respeito tem que prevalecer principalmente com quem pensa diferente da gente. Mas quando você não é respeitado, aí não adianta nada, tem que ter atitude e tem que buscar esse respeito. Veja o que aconteceu no caso específico do Fernando Diniz, muito interessante. Todo mundo sabe que eu tenho um modelo de jogo, ideia futebolística completa, totalmente diferente do Fernando. Aliás, diametralmente oposta daquilo que ele pensa de futebol. Acho até daquilo que ele pensa da vida. Mas, de qualquer maneira, não é isso que está na pauta agora. O que está na pauta é o Fernando, ele estava sendo desrespeitado. E é fato. Repito, não tem nada a ver com resultado, tem tudo a ver com aquilo que você, quando contrata, espera que aquele profissional entregue. Quando você contrata o Fernando Diniz, você espera o quê? Aquele modelo de jogo, aquela iniciativa de trabalho, aquela perspectiva de que o resultado para ele não será o senhor da razão. E tá tudo bem. É isso que ele entregou ao longo desses 40 anos. Então, se ele está nessa estrada já há tanto tempo, como treinador pelo menos há 15, e há 15 ele age desta maneira, como é que você vai pensar ou imaginar que quando ele for contratado agora, ele será diferente? Não será diferente. Será exatamente da maneira como ele tem sido ao longo de todos estes anos. Então, o erro não está em como o Fernando Diniz irá reagir. O erro está fundamentalmente em quem contrata o Fernando Diniz e espera uma atitude diferente da que ele tem apresentado ao longo de toda a sua história como treinador. Então, o grande erro está no Alexandre Matos, incompetente na escolha, diretor executivo de futebol do Cruzeiro lá de Belo Horizonte. Mas a questão do respeito em relação ao Fernando diz não só muito naquilo que acontece com o futebol, mas em particular naquilo que iria acontecer com ele. Acaba o Campeonato Brasileiro. Domingo, 38ª rodada completa. Entrevista coletiva. Ele vai e esbraveja, porque sabia nas entrelinhas que estaria demitido, que se ele passa batido naquela coletiva, já estava tudo programado e preparado para que o Pedrinho, que é o presidente da SAF, e o Alexandre Matos, que é o diretor de futebol lá do Cruzeiro, o demitissem. Essa era a história. O caminho já estava traçado para a demissão do Fernando Diniz.
Aí ele vai, esbraveja, cobra respeito, diz que não tem olho no olho, diz que não tem respeito, diz que ele fica sabendo das coisas pela imprensa, bate na mesa e consegue reverter. E repito, foi ali naquela coletiva em formação de cocheira que ele reverteu a sua demissão. Se será para o bem dele e do Cruzeiro é uma outra história. Acho até que não será nem para o bem dele e nem para o bem do Cruzeiro. Acho que as ideias elas não vão se coadunar naquilo que o Fernando pensa de bola e naquilo que o Cruzeiro vai exigir de resultado para a próxima temporada. Mas isso é o tempo que irá determinar. O que eu estou querendo colocar aqui é que em algum momento você tem que bater na mesa, em algum momento tem que reagir, principalmente quando você tem convicção de que está certo. E não está certo só para você, isso que eu acho muito interessante. Todos nós, no campo profissional, vivemos dentro de uma coletividade. Ninguém vai fazer absolutamente nada sozinho. Cada qual tem a sua importância, é verdade, umas são diferentes das outras, mas todos são fundamentais para que o resultado possa ser atingido. Não tem esse que não tenha a sua importância. Exatamente por conta disso, a necessidade do respeito coletivo, a necessidade do entendimento da função de cada um e como você tem que respeitar aquela determinada função para que o resultado coletivo seja bom. E aí, quando você pensa no coletivo, porque nunca se esqueça, por mais que todos nós sejamos vaidosos, por mais que a gente almeje sempre um lugar ao sol, e não é proibido almejar um lugar ao sol, não é proibido almejar chegar no topo da cadeia, não é proibido chegar ao cume do Everest. A única questão é que você tem que fazer isso com ética, justiça, equilíbrio, lealdade e respeito aos outros. E como é que você sabe que está conseguindo fazer isso? Quando o seu projeto está sendo bem sucedido. E uma coisa que é muito interessante, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender que você tem o barco e dentro deste barco todos estão envolvidos. Um é o timoneiro, o outro é o remador, outro é o capitão, outro é o cara que limpa o banheiro, todos são importantes, mas você tem que ter em mente que se aquele barco afundar, todo mundo vai para o beleléu, vai todo mundo para a água. Então, até por uma questão de inteligência, todos têm que saber que é fundamental você preservar o quê? O barco. E aí, como é que você preserva o barco? Pensando só no comandante? Não, mas o comandante é muito mais relevante. Então, olha, vamos dar atenção ao comandante, vamos dar prestígio ao comandante, vamos dar condições para que ele nos leve para o melhor destino. É assim que a banda toca. Aí a chance desse barco ele chegar ao seu destino é muito maior e a chance de todos sobreviverem também. É assim no mundo profissional. Tenho muita dificuldade quando alguns membros que fazem parte desse mundo profissional não entendem que o barco onde todos estamos é único e todos precisamos estar com a consciência de que, remar para o mesmo lado é prioridade. 2, preservar o barco é determinante. 3, cuidar da segurança é fundamental. E 4, ter atitude. Ótimo que você esteja por aqui na